Meus irmãos, bom dia. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que Paulo inicia a carta aos Filipenses, saudando a igreja de Filipos. E nós vimos naquele primeiro módulo, naquele primeiro estudo, o quão importante e relevante é essa saudação. Ele une a graça, que é um cumprimento do início das cartas gregas, adaptado por Paulo, e o shalom, a paz, que é o cumprimento judaico comum, shalom. Então Paulo começa cumprimentando, saudando aqueles irmãos que ele ama, com a graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que a gente tem se cumprimentado e tem entendido o sentido dessa saudação e desse cumprimento. Essa é a saudação inicial de Paulo. Para a gente, rapidamente, em 2 minutinhos, rememorar tudo aquilo que a gente viu. No começo ali do estudo, nós vimos que o tema dominante dessa carta é qual? Alegria. E vimos também que Paulo amava essa igreja muito e que essa então era uma carta pessoal, ela é cheia de ingredientes pessoais. Essa é a relação do apóstolo Paulo com a igreja de Filipos. Depois nós vimos também que o tema dominante desta carta é a alegria, apesar de Paulo estar numa condição absolutamente adversa. De que forma Paulo estava quando escreveu a carta aos Filipenses? Preso. Ele estava preso e ele, toda hora na carta, retoma o tema da alegria. Ele volta ao tema da alegria. Vocês se lembram que ele recebe a visita de Epafrodito, isso está na carta também, está dentro da carta aos Filipenses, e aí ele escreve aos irmãos da igreja de Filipos, primeiro, para agradecer a oferta que Epafrodito leva para ele. Aí ele informa a situação dele, ele diz o seguinte: eu estou bem, vocês fiquem tranquilos que eu estou bem. Ele informa aos irmãos que ele está bem. Ele informa alguns dos seus planos futuros, inclusive plano de mandar Timóteo, de enviar Timóteo à igreja. E ele trata de alguns problemas, mas a carta acaba por encorajar os irmãos para que eles permaneçam firmes na fé. Apesar da situação, apesar da preocupação que eles tinham com ele. E a gente ainda refletiu que isso torna o tema ainda mais impressionante. Por quê? Porque Paulo está falando de alegria, no momento em que ele poderia falar de muitas outras coisas, ou de lamentar, ou de murmurar, ou de se insurgir contra a situação que ele estava vivendo. Essa era a situação do apóstolo. A gente viu que ele escreveu essa carta provavelmente em Roma. Essas cartas foram escritas, todas as cartas de Paulo, por óbvio, no primeiro século, aproximadamente do ano 61, porque ele ficou preso em Roma, em prisão domiciliar, entre os anos de 60 e 62 depois de Cristo. Então, fazendo uma análise aí histórica, confrontando com os diversos escritos que corroboram com essa situação, a gente chega à conclusão de que a carta foi escrita mais ou menos no ano 61. Vimos também que Paulo era uma batata quente política. Paulo era, por conta de sua proeminência, por conta das pessoas que começavam a se atentar para o Evangelho através do ministério de Paulo, ele passou a ser, até usamos o termo aqui, largado na chapada pelos seus companheiros e amigos. Ele relata em algumas passagens, primeiro que Demas o abandonou, depois ele diz, todo mundo me largou, eu estou meio que abandonado. E apesar disso, Paulo volta a falar na carta o tempo inteiro que os irmãos devem se regozijar, se alegrar no Senhor. Esse é o desafio de Paulo. Depois nós vimos com o Geraldo aqui, no módulo passado, que ele tinha muita gratidão pela igreja de Filipos. Aí nos versos 3 a 11, aí ele começa a discorrer sobre essa situação, porque ele é grato aos crentes da igreja de Filipos. Ele fala das memórias que ele tinha do tempo que esteve com ele, e isso trazia alegria para o coração de Paulo. Ele agradece a contribuição financeira que ele recebeu constantemente da igreja de Filipos, e aí ele ora no final desses versículos a favor dos filipenses. Ele ora por eles e a gente vê que ele tem a certeza de que aqueles irmãos eram irmãos eleitos de Deus e que haviam sido salvos. E Paulo demonstra essa relação de afeto
de amor que ele tinha com esses irmãos da igreja de Filipos. E aí a gente chega ao texto aqui de hoje, que está aí na carta de Paulo aos Filipenses, se os irmãos tiverem aí, puderem abrir comigo, capítulo 1, a partir do versículo 12. O contexto é o seguinte: Paulo queria pregar o evangelho em Roma. Roma era a cidade mais importante do império e, por razões óbvias, ele era um estrategista, ele queria pregar o evangelho lá. E ele sabia da importância que Roma tinha. A única coisa que ele não sabia é que ele ia chegar lá preso e ficar lá dessa maneira por aproximadamente 2 anos, esperando o veredito final. Na verdade, muitos dos estudiosos dizem que o julgamento de Paulo já havia ocorrido. Então ele passa esse tempo em que ele escreve a carta aos Filipenses, aguardando apenas o veredito, esperando para ver se ele ia viver ou morrer. Essa era a situação em que ele escrevia. Aí, apesar dele estar preso, ele não murmura, né? O contexto é esse, ele não se queixa, ele não quer provocar pena em ninguém. Ele poderia muito bem falar: irmãos, orem por mim, porque a coisa está complicadíssima, eu estou aqui numa situação absolutamente adversa, está difícil viver nesse contexto em que eu estou, mas essa não é a mensagem da carta. Você pode procurar a carta de Paulo aos Filipenses inteirinha, do primeiro ao último versículo, que você não vai encontrar Paulo murmurando nenhuma única vez. Nenhuma única vez. O Lambridge, que é um pensador muito respeitado, ele diz o seguinte: 2 homens olham através da mesma grade. Um vê a lama, o outro vê as estrelas. Paulo via as estrelas. Ele tinha muita coisa, certamente, que é adversa para contar, mas ele via as estrelas e fazia questão de continuar assim. Então, ele sabia que a igreja de Filipos estava muito preocupada com a sua situação, e aí ele escreve a carta, e o conteúdo da carta serve também para ministrar consolação a esses irmãos. Esse é o conteúdo. Então, vamos comigo aí a partir do verso 12 do capítulo 1. A situação do apóstolo contribui para o progresso do evangelho. Diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que me importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Essa é a mensagem do apóstolo Paulo aos Filipenses, é neste texto que nós vamos nos deter, nos debruçar hoje, e eu gostaria que você mantivesse aí a sua Bíblia ligada ou aberta, para a gente caminhando versículo por versículo, entendendo
a profundidade e a grandeza desse texto e que essa mensagem traz para nós. Vamos lá. A partir então do verso 12. No verso 12, nós vamos ver qual é a perspectiva do apóstolo Paulo quanto à perda da liberdade, que ele estava preso e ele começa relatando então e dizendo que ele entende o propósito das circunstâncias em que ele se encontra. Paulo já havia informado aos filipenses, nós vimos aí nos textos anteriores, primeiro, que ele era grato a Deus pela vida deles e havia informado também que ele orava por eles. Ele tinha saudade dos tempos com eles. Mas tem mais uma coisa então que Paulo quer que os irmãos da igreja de Filipos saibam. Que as coisas que aconteceram com ele, veja comigo aí no versículo 12. Que as coisas que aconteceram com ele, o que aconteceu com Paulo? Vamos ver se a gente se lembra, antes dele estar nas circunstâncias em que ele estava, em que ele se encontrava escrevendo a carta. Paulo havia sido acusado e preso falsamente em Jerusalém, e acusação falsa era algo comum na vida e na trajetória do apóstolo Paulo. Isso havia acontecido com ele. Ele ficou 2 anos preso na fortaleza de Cesareia. Ele foi interrogado, colocado contra a parede por diversas vezes. Aí ele apela para César e na viagem até Roma ele sofre um naufrágio com risco de morte. O negócio piora ainda mais. Tem um memezinho na internet que fala assim, estava ruim, aí é que piorou. A situação de Paulo estava dessa forma. E agora ele é preso em Roma e aguarda o veredito do imperador. Essa é a situação do apóstolo. E evidentemente que se você olhar para essas circunstâncias, vai entender alguém que quer evangelizar, que quer levar a mensagem do evangelho da salvação às pessoas. Depois de passar por isso tudo, isso poderia parecer um grande atraso, um grande problema no ministério evangelístico de Paulo. É claro que isso poderia parecer, e aparentemente é. Já logo ele, um entusiasta, alguém que amava abrir igrejas e propagar o evangelho por onde ele passava, estava preso. Isso poderia parecer um grande problema. Ele estava, de alguma forma, evidentemente, que impossibilitado de fazer as suas viagens e de andar por aí falando do Jesus Cristo que ele tanto amava. Mas Paulo quer, e isso está aí no versículo 12, que os filipenses saibam e que eles estejam convictos de que, na verdade, essas coisas todas contribuíram para o progresso do Evangelho. O que ele está querendo dizer para eles é o seguinte: tudo isso que está acontecendo comigo aqui está ajudando demais a propagação do Evangelho. Está melhor do que estaria se eu estivesse solto fazendo as viagens por aí. E essa coisa parece um contrassenso, né? Você pensar nessas circunstâncias, mas é essa a mensagem que Paulo quer deixar para a igreja de Filipos. Essas coisas contribuíram para que o evangelho ficasse claro entre os romanos, nós vamos ver logo adiante. Essas coisas contribuíram para que muitos romanos viessem a conhecer a Cristo. Essas coisas serviram para que a igreja se fortalecesse dentro de um contexto de uma relação que a igreja amava a Paulo. Paulo quer que os filipenses saibam disso e entendam e compreendam definitivamente qual é o propósito de Deus com a sua prisão. Paulo está convicto de que todas essas coisas contribuíram para a missão gloriosa que Deus o entregou. Aí na folha tem uma frase do Dr. Martin Lloyd Jones. Ele diz o seguinte: vocês parecem pensar, diz ele, que isso é uma tragédia, que o evangelho está sendo estraçalhado e que eu estou aflito e infeliz. Mas não é nada disso. É, na verdade, bem o contrário. E meu anseio é que vocês tenham uma visão correta de toda essa questão. O Dr. Martin Lloyd Jones ele gosta sempre de trazer para uma linguagem mais contemporânea o que é que o apóstolo estava querendo dizer com isso tudo. É mais ou menos isso. É Paulo querendo dizer, essas coisas todas que vocês podem imaginar que estão acabando com a minha vida, atrapalhando o meu ministério, colocando por terra tudo aquilo que eu planejei fazer e que Deus me confiou, todas essas coisas têm contribuído para que o evangelho seja propagado. Não é maravilhoso isso? Não é impressionante
pensar na fé que o apóstolo Paulo tinha, na convicção que ele tinha de que ele deveria pregar o evangelho onde ele estava. Essa era a convicção do apóstolo. Mas por que é que ele diz que a sua prisão contribuiu para o progresso do evangelho? Essa é a pergunta. Ele fala, contribuiu, essas coisas todas contribuíram. Ele mesmo vai dar a resposta a essa pergunta nos versículos seguintes. Vamos aí comigo para o versículo 13. Alguém lê o versículo 13 aí, por favor? Vou dar um trabalho para a edição aí depois. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Olha só, ele tá feliz, ele diz que essas coisas contribuíram, por quê? Porque ele teve uma oportunidade maravilhosa de evangelizar no lugar onde ele estava. E às vezes a gente tem na nossa vida alguns conflitos com as missões, aquilo que Deus coloca para a gente fazer. E Paulo dá um recado para esse povo, ele diz o seguinte, gente, é o seguinte, eu estava preso, e vocês se lembram, Paulo está preso em prisão domiciliar, o livro de Atos relata isso com detalhes, numa casa alugada, aguardando aí o veredito do imperador, do julgador, né, neste caso. Se você depois quiser verificar lá em Atos 28, 16, você vai ver que um soldado romano acompanhava Paulo o tempo inteiro, ele era constantemente guardado, era uma espécie de turnos de revezamento, como se faz com presos perigosos e tal. Então Paulo, apesar de estar em prisão domiciliar, ele tinha uma pessoa ao lado dele. Alguns estudiosos dizem que as algemas tinham uma corrente de aproximadamente 45 centímetros, então tinha uma pessoa perto dele o tempo inteiro. Uma saía, outra entrava. Lá em Atos 28, 30, há uma mensagem maravilhosa de que ele recebia todos aqueles que procuravam, ele pregava, ele ensinava com intrepidez, ele não tinha impedimento para fazer isso, então ele estava preso, mas a mensagem continuava a ser propagada. Era essa a circunstância em que ele estava. E aí Paulo está dizendo aí no versículo 13, de onde eu estava, eu consegui evangelizar. Essa é uma das coisas que contribuíram para que o evangelho fosse propagado. E aí esses soldados, que eram soldados da guarda pretoriana era a guarda pessoal de César. Então, cuidava de César, da sua integridade, e cuidava também de presos políticos, de presos mais perigosos, digamos assim, como Paulo era, propagando a mensagem do evangelho no local onde essa mensagem sempre foi recebida com hostilidade. Então, esses soldados de elite ficavam com ele. E, evidentemente, que durante esse tempo, imagine só, foram aproximadamente 2 anos em que esses guardas se revezavam ali para cuidar de Paulo, para guardar Paulo ali. E Paulo recebendo pessoas e os guardas de perto. Vamos analisar junto essas circunstâncias, lembrando do amor que Paulo tinha pelo Evangelho, da vontade que ele tinha de que o Evangelho fosse propagado e levado às pessoas. Vocês acham que Paulo perdeu tempo? Que Paulo deixou de conversar com os guardas que o vigiavam a respeito da maravilhosa mensagem da salvação? Você acha que ele ignorou o fato de estar ali preso, de pessoas estarem com ele? E essas pessoas, os guardas romanos, os pretorianos, eles evidentemente que também acompanhavam Paulo falar com as pessoas que o visitavam também. Então essa foi a rotina. E Paulo aí no versículo 13, ele traz essa certeza maravilhosa de que é claro que o evangelho chegou de forma eficiente aos romanos através da situação em que ele estava. É claro que ele aproveitou essa oportunidade para que o evangelho chegasse a todas essas pessoas. Os guardas, por óbvio, entenderam os motivos que Paulo estava preso. Paulo não era um bandido, um assassino. Paulo não era alguém que representava um perigo estrondoso a todo mundo. Paulo estava preso e evidentemente que durante esse tempo eles perceberam isso. Por quê? Porque ele propagava o evangelho da salvação. Ele dizia às pessoas que as pessoas eram salvas pela graça, através da fé
e que não existia nada de meritório na relação com Deus. Essa era uma mensagem estrondosa para aquela época. Ele dizia às pessoas que somente através de Jesus Cristo, aquele que havia passado por lá há alguns anos, é que romanos, judeus, gregos, gentios de qualquer natureza poderiam ser salvos. Essa era a mensagem que Paulo pregava. E as pessoas sabiam que ele estava preso apenas por isso. Ele não era inofensivo porque a mensagem era uma mensagem muito forte. E aí ele está dizendo aí no versículo 13 que ele meio que se aproveitou dessa situação, ou seja, Deus possibilitou que todas essas circunstâncias contribuíssem para o progresso do Evangelho. O Steve Lawson diz, e está aí na folha: você não está onde está por acidente, você está onde está por determinação divina, com o propósito de compartilhar o Evangelho. Isso aqui é para mim e é para você. Eu não sei o que você faz da vida, não sei onde Deus tem te colocado, eu não sei se você atende em um órgão público, onde é que você trabalha, com quais pessoas você tem se relacionado, mas um exercício bom para que a gente possa fazer é acabar o dia e você imaginar, refletir sobre as oportunidades que você teve de pregar o Evangelho, que Deus te concedeu e que você deixou passar. Ou refletir sobre as oportunidades que Deus deu e que você aproveitou. Paulo está dizendo o seguinte para nós aqui hoje: eu estava preso, tinha guarda pretoriano do meu lado o tempo inteiro me vigiando, e essa coisa aí contribuiu para que o Evangelho fosse levado a essas pessoas. É isso que ele está querendo dizer para nós. Vamos caminhar aí juntos, vamos para o 14. Alguém lê, por favor, o versículo 14. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais assombrosa palavra de Cristo. Olha só, Paulo está dizendo agora, além de que o Evangelho chegou aos romanos, chegou através dos guardas, daquelas pessoas que estavam comigo, a minha situação está influenciando os irmãos a pregarem o Evangelho com, ele usa o termo em maior, desassombro, com maior ousadia. Isso está influenciando positivamente os irmãos, aqueles que creem no Evangelho, que caminham comigo de alguma forma. Os irmãos quem são? São os crentes que viviam em Roma. Lá, quando Paulo chegou, já existia uma igreja, já havia uma igreja ali colocada. Ele já tinha escrito a carta a Roma há aproximadamente 5 anos, ele já tinha uma relação com essas pessoas. Em Atos 28:15 há uma referência de que os romanos o receberam muito bem quando ele chegou lá. Apesar de ser uma igreja forte e atuante, importante para a região, a igreja de Roma se via em constante ameaça. Eles eram sempre ameaçados. Havia medo de perseguição, havia temor sobre o que poderia acontecer. Nós sabemos que muitos cristãos que viviam lá foram saqueados, perseguidos. Em alguns os romanos atearam fogo. A situação era complicada, era complexa. E Paulo diz o seguinte: a minha chegada aqui como preso encorajou os irmãos. Contribuiu também, a minha situação aqui agora contribui para que os irmãos sejam animados para continuar pregando o Evangelho. Era mais ou menos o seguinte: Paulo, o maravilhoso e grande apóstolo de Jesus Cristo, o cara que tem influenciado a nossa geração, ele está preso e pregando o Evangelho. Aí eu, na situação que eu estou, tenho que fazer alguma coisa. Então, isso sacudiu, de alguma maneira, os crentes que viviam em Roma, os cristãos que viviam em Roma. Medo para quê? Certamente era a pergunta que eles faziam. Por quê? Eu vou ter medo de quê? E o apóstolo diz: o fato de eu estar aqui, na situação que eu estou, influenciou e encorajou outras pessoas. Essa é a mensagem que está aí no versículo 14. O Steve Lawson diz, eu não sei se está na folha, mas ele diz o seguinte: Deus tem a capacidade de forjar em aço a espinha de inúmeros crentes que vivem, trabalham e testemunham ao seu redor. Essa é a influência de alguém que transmite corajosamente a palavra de Deus. Paulo influenciou.
e ele sabia que a situação em que ele estava contribuiu também para o progresso do Evangelho dessa forma. Vamos andar mais um pouquinho aí e para os versículos do 15 ao 17 aí. Gostaria que outra pessoa lesse aí, dos versos 15 ao 17. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e por porfia. Outros, porém, o fazem por vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação nas minhas cadeias. Alguns proclamam a Cristo, ele está dizendo aí, por inveja ou por rivalidade. Dentro desse contexto, desses versículos, Paulo está querendo dizer que até mesmo a ação dos seus inimigos acabou contribuindo para o avanço do Evangelho em Roma. Não parece uma coisa difícil, né? Não é difícil de compreender isso? Paulo está dizendo, até mesmo aqueles que, de alguma forma, se insurgem contra o meu ministério aqui, acabaram contribuindo para que o Evangelho fosse propagado. Ele cita duas palavras aí, alguns por inveja, por rivalidade. Alguns podem se perguntar, será que ele estava se referindo aos judeus que perseguiram aqueles que defendiam que Cristo era o Messias durante muito tempo? Não eram os judeus os acusadores e tal, evidentemente que não. A interpretação mais favorável que nós temos desses versículos, desse contexto, é de que esses irmãos estão dentro daqueles irmãos que são mencionados aí no verso 14, e que não podem ser os judeus que não são convertidos ainda. Ele estava escrevendo e se referindo aos crentes. No versículo 15 ele diz, eles proclamam a Cristo. No versículo 17 ele diz, eles pregam a Cristo. Não eram judeus não convertidos, eram aqueles que haviam se convertidos a Cristo Jesus. E tem uma coisa muito importante aqui. O que Paulo está criticando dessas pessoas é a motivação delas. Ele está querendo dizer mais ou menos o seguinte, que o método, ou seja, tem gente pregando a Cristo com a motivação equivocada. E mais adiante ele vai dizer, não tem problema não, que seja assim, que o Evangelho continue sendo propagado também dessa forma. A crítica aqui então é basicamente quanto à motivação. O método está correto, o conteúdo aparentemente está correto. E aí muita gente lê essas passagens aqui, às vezes defende, vamos deixar todo mundo pregando a Jesus de todas as formas, de todas as igrejas, de qualquer maneira, e esse texto não pode ser utilizado para defender essa teoria. Esse texto está defendendo, Paulo está defendendo aqui que, desde que o conteúdo esteja correto, vocês se lembram, né? Aquele que acrescentar qualquer coisa ao Evangelho, anátema, o que está lá em Gálatas, desde que o conteúdo esteja correto, o método esteja correto, está tudo certo. Apesar de haver um problema na relação com Deus com relação à motivação. Paulo estava preocupado com a motivação e evidentemente que Deus está muito preocupado com a motivação daquilo que nós fazemos para Ele. Você trabalha na igreja? Você faz alguma coisa? Você trabalha em algum ministério? Qual é a sua motivação? O que está te levando a fazer isso? Paulo estava preocupado com isso. Tem uma frase do Hernandes aí, acho que está na folha aí, do ladinho assim, ó. Essas pessoas estavam fazendo a coisa certa da maneira errada. Elas não estavam pregando heresias, mas o Evangelho. O estranho é que os críticos de Paulo não deturparam nem esvaziaram a mensagem do Evangelho. Paulo jamais teria se alegrado se esses críticos estivessem pregando alguma heresia. É somente por ser verdadeiro o Evangelho que essas pessoas anunciam que Paulo consegue desconsiderar a motivação insincera. Uma vez eu dei um estudo aqui no livro de Jó, a pedido do pastor Giovanni, que se chamava o seguinte, o que faz o diabo roer as unhas? É aquela conversa entre Deus e o diabo, e muita gente diz que essa é uma das conversas mais despropositadas. É uma brincadeira, evidentemente que é a propósito para tudo que Deus fez, mas Deus pergunta ao diabo, observaste meu servo Jó? Né? E qual é ali o conteúdo daquela conversa? O que é que... E aí o título era esse, o que faz o diabo roer as unhas? O que fazia o diabo roer as unhas?
é porque o diabo não conhecia aquilo que estava lá dentro do coração de Jó. E aí Deus, nessa conversa com ele, né, e o diabo o confronta e diz, tira tudo dele, tira a família, mas Deus conhecia o coração de Jó. O que fazia o diabo ficar intrigado e não entender a relação de Deus com Jó, servo do Senhor, piedoso e tal, era justamente porque o diabo não conhecia as motivações. E Paulo aqui está dizendo o seguinte, a motivação é muito importante, mas como o evangelho estava sendo propagado de outra forma, o conteúdo estava correto, então eu me alegro da mesma forma. Esses líderes que existiam lá, que Paulo cita aí, eu não sei se vocês viram aí nesses versículos, do 14 ao 17, ele diz, tem gente que prega direitinho, com coração sincero, amoroso, e tem gente que, por rivalidade, por inveja e tal. Esses líderes já estavam por lá quando Paulo chegou preso. Eles eram reconhecidos, eles tinham a sua proeminência, eles eram importantes, evidentemente, aqui dentro da comunidade, mas quando Paulo chega, evidentemente que Paulo ameaça a popularidade deles. O líder mais importante da localidade, da região, evidentemente, tinha a sua popularidade, a sua, de alguma forma, ameaçada pela chegada do apóstolo Paulo. Paulo era conhecido na região, Paulo era o grande apóstolo dos gentios, e lá em Atos 28, 31, há uma informação de que ele pregou o evangelho por 2 anos, tinha um ministério destacado, apesar de estar preso, ele tinha uma personalidade muito forte, ele tinha um conhecimento muito grande, ele tinha grande capacidade de oratória, de pregação, ele tinha zelo pelo evangelho, e todas essas coisas reunidas, obviamente, atraíam as pessoas. As pessoas queriam se aproximar de Paulo e da mensagem que ele pregava. E aí as pessoas os líderes que lá existiam começaram a colocar no coração e a fazer brotar no coração um sentimento de inveja e de rivalidade. E Paulo faz questão de dizer isso aí nesses versos 14 a 17. O Lawson diz aí, acho que está na folha também, talvez ele tivesse inveja da autoridade apostólica de Paulo, do seu intelecto extraordinário, dos seus dons de oratória. Eles tinham inveja do apóstolo Paulo, eles tinham rivalidade por conta da posição que Paulo ocupava em Roma. O interesse deles era então recuperar a projeção que eles poderiam ter em Roma, e então Paulo não tinha essa intenção. Paulo não estava muito preocupado com o que as pessoas estavam achando deles. Esses líderes, diz um dos nossos autores, eles deveriam estar muito felizes, alegres e regozijar de ver Paulo preso. E eles queriam se aproveitar nesse momento para se destacarem ainda mais. Mas Paulo não está preocupado com isso. Os olhos de Paulo estão em outro lugar, estão em outro plano. E como é que Paulo reage a isso? O versículo 18 vai nos dizer aí. Depois disso tudo, ele conta a história de que tinha gente que estava pregando a Cristo por rivalidade ou por inveja. De que forma o apóstolo Paulo vai reagir a essa situação? Eu achei lindo demais mergulhar nesse texto e ver o que Paulo diz disso. Alguém lê para mim aí o versículo 18. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Gente, veja só. Paulo conta a história, diz que tem gente com inveja, com rivalidade, pregando o evangelho, e logo em seguida ele vem e diz o seguinte: o que é que importa? Que relevância tem isso? Ele dá de ombros para isso, ele fala: o que isso significa? O que me importa? Essa é a resposta do apóstolo. O que me importa? O que me importa o que eu penso, o que eu acho sobre isso? Que relevância tem? O que me importa? É a mensagem de Paulo. Nada. Nada. O que ele está querendo dizer isso? Nada disso importa. O que importa é que de uma forma ou de outra, de uma maneira ou de outra, Cristo está sendo pregado. É isso que importa. O que eu acho disso não importa. A forma com que eu estou não importa. O contexto em que eu estou vivendo não importa.
O que importa é que o Senhor Jesus Cristo está sendo pregado. Essa é a maravilhosa mensagem do apóstolo. É a terceira vez em poucos versículos que ele se refere ao fato de Cristo estar sendo proclamado. Você volta aí e fala, Cristo está sendo pregado. A mensagem está sendo levada, Cristo está sendo proclamado. É isso que importa para o apóstolo Paulo. Com isso, ele se alegra e ele sempre se alegrará. Essa é a visão do apóstolo e isso tem que nos constranger de alguma forma. Às vezes nós estamos muito preocupados com a posição em que estamos, a função que estamos exercendo, que nós fomos convidados para fazer isso ou não, que nós fomos preteridos em algum trabalho da comunidade ou não. Paulo está querendo juntar todas essas nossas questões, colocar num balaio só e fazer a pergunta para nós que nós devemos fazer: o que importa? Se o Evangelho do Senhor Jesus está sendo proclamado, é isso que importa. Os olhos dele estão lá, preocupado apenas com a motivação, mas feliz de que o conteúdo da mensagem do Evangelho estava sendo levado. Essa era nesse lugar que o coração do apóstolo Paulo estava. E isso tem que trazer para nós uma sacudida no coração. Mas o que me importa ficou ecoando nos meus ouvidos aqui durante esses últimos dias o tempo todo. O que importa? O que importa o que eu acho? O que importa o que eu estou pensando? Às vezes a gente tem uma inclinação natural para sermos vítimas de toda a situação em que estamos vivendo. E Paulo junta tudo isso e a pergunta dele é: o que me importa? Com essa pergunta de Paulo aí, na verdade é uma resposta, a gente termina essa primeira parte do texto. Eu queria saber se alguém tem alguma colocação, alguma pergunta a fazer sobre essa primeira parte, que nós vamos para a segunda parte, mais rápida agora, mas não menos importante. Então vamos lá, vamos continuar. Nós vamos para a segunda parte do texto, que tem uma declaração maravilhosa, que todos nós conhecemos também de cor, que é: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, morrer é ganho. Alguém leia, por favor, o versículo 19, para a gente continuar. Estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica, pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me resultará a libertação. Paulo tem certeza de que ele vai ser colocado em liberdade. Alguns estudiosos pegam esse texto e acham que essa libertação que ele está se referindo aí no versículo 19, está dizendo: eu estou certo de que eu vou ser liberto. Ela pode ser no sentido escatológico, Paulo está dizendo: eu vou ser liberto quando eu me reencontrar com Jesus. Não, ele está dizendo aí que ele tem certeza de que ele vai ser colocado em liberdade. Ele tem certeza de que isso vai acontecer. A interpretação mais simples, então, é essa. Ele está se referindo à libertação da cadeia. Ele diz que em breve ele vai estar com eles. Logo em seguida, se ele vai estar com eles em breve, é porque ele tem certeza de que ele vai ser colocado em liberdade. Lembrando que lá na cadeia ele escreveu Filemon, e na carta a Filemon ele diz para Filemon preparar pousada para ele, lugar para ficar. Paulo estava convicto de que o veredito que chegaria seria um veredito de que ele fosse colocado em liberdade. Eu creio que, analisando e estudando a vida do apóstolo Paulo, a gente vai perceber que ele sabe que isso não era por muito tempo, não. Que uma hora ou outra a coisa ia azedar. Mas ele sabia que ele tinha ainda uma missão a cumprir em nome do Evangelho e do progresso do Evangelho, que é exatamente o tema do que nós estamos discutindo aqui. Ele tinha certeza de que isso iria acontecer. Havia muitos indícios de que isso iria acontecer. A perseguição por parte dos romanos só ia começar um tempinho depois de que ele escreveu essa carta. E aí Paulo vai dizer por que é que ele tinha certeza de que isso ia acontecer. Está tudo nesse mesmo versículo aí. Ele diz que ele contava com as súplicas e as orações dos crentes de Filipos. Ele diz o seguinte: gente, eu vou ser colocado em liberdade. Por quê? Porque vocês estão orando por mim. Essa é uma certeza, isso era algo que dava certeza para o coração dele. E depois ele diz que ele contava com a ajuda do Espírito Santo. Então ele diz: vocês estão orando por mim, o Espírito Santo está intercedendo aqui por mim,
e por conta disso tudo eu tenho certeza de que eu serei colocado em liberdade. Olha que convicção maravilhosa que o apóstolo tinha, de que ele seria colocado em liberdade. Se a gente pegar lá em Marcos 13, a gente vai ver que Jesus avisou aos seus discípulos de que eles seriam perseguidos, de que a coisa não seria fácil. A parada ia ser dura, ia ser complexa, mas Jesus mesmo disse que eles contariam com o Espírito Santo durante as perseguições, durante os problemas que iriam surgir. E Paulo tinha certeza de que por conta das orações e do auxílio maravilhoso do Espírito Santo, ele iria ser colocado em liberdade. Paulo sabia que estava nas mãos de Deus libertá-lo ou não, ou deixá-lo lá. E aí a coisa mais importante, é uma lição que nós temos. Esse homem, o apóstolo Paulo, quem mais em toda a palavra de Deus falou sobre predestinação, que é um tema talvez para muitos tão complexo, falou que as coisas já estão pré-determinadas, que está tudo certo e determinado por Deus. Esse homem, ainda assim, pede as orações dos crentes da igreja de Filipos, e ele conta com a defesa que ele fez, evidentemente, por conta da situação. Ele já havia feito uma defesa para que ele tivesse ali o veredito, e ele espera a ajuda do Espírito Santo para que essas coisas acontecessem, para que tudo saísse bem e para que ele fosse liberto. Então esse é o apóstolo Paulo, dentro dessa perspectiva, tendo certeza de que ele seria colocado em liberdade. No versículo 20, ele vem falar da expectativa que ele tem de não ser envergonhado. Alguém lê o 20, por favor. Pode ler, alguém que não leu ainda. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sei que também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Ele está vendo? Ele está dizendo aí no versículo 20 que a grande expectativa dele era que ele ficasse livre, que ele fosse liberto e fosse colocado em liberdade. É isso que ele está dizendo aí? É? Não é. Não é. Essa não é a grande expectativa do apóstolo Paulo. A grande expectativa dele era de que Cristo fosse engrandecido no seu corpo. Mais uma vez ele vem colocar os crentes da igreja de Filipos no prumo e demonstrar aquilo que estava dentro do seu coração. Ele diz no final do verso 20 aí, que foi lido pela nossa irmã ali: quer pela vida, quer pela morte. Caso ele fosse sentenciado, executado, ou caso ele permanecesse vivo, o problema dele era que o nome de Cristo fosse engrandecido. Essa era a preocupação dele. Em nada serei envergonhado, ele diz nesse versículo aí. O que será que ele está querendo dizer com isso? Em nada serei envergonhado. Evidentemente que ele está querendo dizer o seguinte: ele está dizendo que o Espírito Santo vai o ajudar para que ele não fraqueje na hora H. No final das contas, você sabe como terminou a história de Paulo. A cabeça dele foi colocada numa madeira ali e foi cortada e tal. O que ele está querendo dizer é o seguinte: eu não serei envergonhado, eu não vou fraquejar. Eu vou continuar com o propósito que Deus me confiou. Eu vou levar o ministério que Deus me confiou até o fim. Ele implicitamente está querendo dizer: eu seria envergonhado aqui se eu fosse covarde, se eu negasse a Cristo e tal. Eu quero que o nome de Cristo seja engrandecido e que eu não seja envergonhado, ou seja, que eu continue com firmeza a levar essa mensagem da salvação. A razão, e aí a gente vai para o versículo 21, que talvez seja o mais conhecido desse texto que nós estamos estudando aqui. Alguém lê o 21, por favor. Porquanto para mim, viver é Cristo e o morrer é lucro. Qual é a razão disso tudo? Paulo está dizendo o seguinte: Cristo, Jesus Cristo é a razão da minha existência. Eu vivo por conta dele. Meu negócio é Jesus. É para isso que eu vivo. Eu vivo para dar testemunho dele.
eu ando e vivo em plena comunhão com Ele, é isso que importa para mim. E aí ele diz, por outro lado, a morte para mim é ganho em algumas versões, é lucro em outras versões. Ele está dizendo o seguinte, não importa qual vai ser a minha sentença, apesar de ter convicção de que eu serei colocado em liberdade agora, não importa se eu vou morrer, não importa se o fim da minha vida será esse, para mim, se for esse o fim, é ganho, é lucro, eu vou lucrar com isso. É essa a mensagem do apóstolo Paulo. Ele não vivia para ter prazer e conforto como muitos de nós vivemos durante muito tempo. Ele não estava preocupado onde é que ele ia morar, o que ele ia fazer, de que forma ia ser o trabalho dele. Ele não estava preocupado com isso. Ele sabia que a morte não era o fim. Ele sabia que a história dele não acabaria no dia em que a cabeça dele fosse lançada fora. Essa verdade que o apóstolo Paulo traz para nós nessa manhã é maravilhosa, ela tem que mexer e falar aos nossos corações. E aí eu penso no compromisso que eu tenho com o Senhor, quão frágil é, que vergonha tenho eu do compromisso que eu tenho com o Senhor. O compromisso do apóstolo Paulo era sublime, a ponto dele dizer de maneira clara que viver para ele é Jesus Cristo e que morrer para ele é melhor ainda, é lucro. O Steve Lawson diz, está aí na folha do ladinho, numa situação tão grave, Paulo faz essa ousada confissão de fé. Sua vida inteira está dedicada a Cristo. Adiante o Martin Lloyd Jones diz, saibam, porém, continua ele, que me vejo em tal estado e condição que realmente isso me é secundário. Porque se eu viver mais 20 anos, esse viver significa Cristo. E se eu for logo executado, isso ainda assim significa Cristo. Seja o que for que aconteça, dá no mesmo. Cristo significa viver, viver significa Cristo. Era nessa certeza que a cabeça do apóstolo Paulo estava. E aí no versículo 22, ele vai trazer que há um dilema nessa situação toda. Ele está dizendo, morrer para mim é ganho, é lucro. Alguém leu 22, por favor. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que escolher. Não sei o que eu escolho, ele falou. Viver para mim é lucro. Morrer para mim é lucro. Viver para mim é Cristo. A maneira como Paulo via a vida trazia para ele um dilema, um problema para o coração dele. Eu me lembro, e vocês vão se lembrar, quando uma menina aqui de Anápolis, conhecida, ela até frequentou a igreja, faleceu, ela foi assassinada, filha do Sérgio Borges aqui, a mãe dela escreveu uma carta para o Caio Fábio, que volta e meia escrevia muita coisa boa e tal, contando da angústia que ela vivia, e falando que Deus levou a filha daquela maneira trágica, que não podia trazê-la de volta e etc. E o Caio, muito sabiamente, hoje ele escreve muita besteira, viu? Mas ele escrevia muita coisa boa. O Caio, de maneira muito sábia, ele respondeu para ela o seguinte: se a sua filha pudesse falar com você agora, de onde ela está, e você nesse desejo de trazê-la de volta, ela ia te dizer o seguinte: você não vai fazer isso comigo. Você não vai me tirar aqui de pertinho de Jesus e me levar de volta aí para esse mundo horroroso em que vocês estão vivendo. Eu não quero voltar. Sabiamente ele disse isso. E Paulo está querendo dizer aqui o seguinte: eu estou num dilema. Eu estou querendo... E o pensamento dele não é mórbido, né? Alguém pensa, Paulo tinha pensamento suicida, ele está falando que viver para ele é ganho. Não é isso não. Ele está querendo dizer o seguinte: eu tenho certeza de onde eu estarei caso eu morra. Eu vou estar nos braços do Pai. Mas eu fico em dúvida porque vocês estão aí, eu estou sentindo que vocês ainda precisam de mim. É isso que está nos versos seguintes aí. Alguém leu o 23 e o 24, por favor. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. Paulo está dizendo o seguinte: eu tenho desejo de partir. Essa palavra que foi usada aí para partir, é uma palavra que é usada na palavra de Deus em algumas vezes para levantar acampamento.
Quem já pescou aqui, já acampou, falou, vamos levantar acampamento, é levantar e ir embora. Desejo de partir, desatar as amarras do barco. Paulo encarava a vida assim, eu estou aqui, montei um acampamento. Tem hora que eu estou com desejo de ir embora, de partir, de levantar o acampamento e ir embora. Ele tinha desejo de partir. A possibilidade de que ele fosse condenado e executado estava próxima ali do seu coração. E no final do verso 23, então, ele traz para nós aí essa situação que demonstra que ele tinha desejo de partir. E ele diz, isso é incomparavelmente melhor. Partir para onde eu vou é muito melhor. E aí depois no verso 24 ele vem e traz o senso do dever que ele tinha. É mais ou menos assim, eu estou morrendo de vontade de estar com Jesus, mas eu sei que eu tenho algo ainda a cumprir. E aí no 24 ele diz, por causa de vocês é mais necessário, eu achei interessante esse termo, é mais necessário. Quando ele diz que é mais necessário, é mais ou menos o seguinte, é necessário que eu vá para a minha vida, que eu vá morar com o Senhor Jesus. Mas por causa de vocês, dos irmãos amados da igreja de Filipos, é mais necessário que eu permaneça, que eu fique com vocês. É um conflito entre o que é muito melhor, que ele está dizendo aí no verso 23, e daquilo que é mais necessário, que ele está dizendo e trazendo aí no verso 24. Para o apóstolo Paulo, o que é mais necessário para os outros, para os irmãos, supera, é mais importante do que aquilo que é muito melhor para ele. Olha que coisa linda, que relação com os irmãos. Para mim é muito melhor partir, levantar o acampamento, mas é mais necessário que eu fique com vocês por mais algum tempo. Ele tinha, você vê aí nos versos 25 e 26, são os últimos, alguém pode ler, por favor? Convencido disso, estou certo que ficarei e permanecer com todos vós, para o vosso progresso e o uso da fé, a fim de realmente, quanto a mim, o motivo de se gloriar em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Olha só, ele tinha convicção, ele estava convicto de que era necessário que ele continuasse vivo, pelo menos por mais algum tempo. Ele usa o termo, de estar convencido. Sua intenção, ele diz no verso 25 aí, era se reunir com eles em Filipos, ele queria estar com eles em breve. E aí ele diz aí, tem um termo interessante, que é para que eles progridam na fé. Ele falou, preciso ajudar vocês, Deus vai usar a minha vida durante mais algum tempo, para que haja mais progresso na vida de vocês e que vocês progridam na fé, na vida cristã. Para que vocês tenham alegria na fé, lembre-se do termo. Esse é um desafio para nós ao estudar a carta de Paulo aos Filipenses, que nós compreendamos que nós devemos nos alegrar no Senhor e que nós devemos buscar alegria no Senhor. E muitos de nós perderam a alegria, ou pelo menos a busca pela alegria no Senhor durante a nossa caminhada cristã. Muitos estamos vivendo no automático. Paulo volta ao tema da alegria o tempo todo. E aí no 26 ele termina com um desejo maravilhoso para que eles tivessem mais motivos para glorificar a Deus pela libertação dele. Gente, ele termina isso aí, isso é uma cereja do bolo. Ele diz o seguinte, ele tem convicção de que será colocado em liberdade. Ele explica aos irmãos queridos da igreja de Filipos de que morrer para ele não é o fim. Ele sabe, os olhos dele estão lá na eternidade, estão voltados para lá. E ele diz, eu vou ser colocado em liberdade, e isso vai ser motivo para que vocês comigo glorifiquem a Deus. Para que Deus seja glorificado, ou seja, para eu ser colocado em liberdade, para que vocês tenham motivos, mais motivos para glorificar a Deus. E eu me impressiono com a capacidade que Deus concedeu ao apóstolo Paulo de amar a missão que lhe foi confiada, de amar os irmãos da igreja de Filipos. Essa carta é endereçada a eles e a nós também hoje, e de entender e compreender que ele tinha algo a fazer ainda. Ele diz, eu serei colocado em liberdade e vocês terão mais motivos para glorificar a Deus. É assim que ele termina esse trecho do texto que fala sobre o progresso do Evangelho e que as circunstâncias em que ele estava serviram muito para que o Evangelho fosse propagado lá naquela região. Então vamos orar para a gente encerrar?
Senhor Deus, mais uma vez nós queremos te dar graças pela tua palavra. Te dar graças porque a tua palavra fala conosco, ela é apta para separar as coisas no nosso coração, nos dar entendimento, discernimento, compreensão. Nós queremos te agradecer pela maravilhosa história do apóstolo Paulo e por aquilo que ele deixou para que nós tivéssemos acesso hoje. Queremos te agradecer pela relação que ele teve com a igreja de Filipos, que demonstra o amor pela obra e pelos irmãos, e que o Senhor nos desperte para que nós amemos uns aos outros, assim também dessa forma, Pai. Que o Senhor possa trazer essas verdades para o nosso coração, para que elas possam de maneira concreta modificar o nosso jeito de viver. Nós mais uma vez nos aproximamos da Tua Palavra e clamamos ao Senhor para que o Senhor traga de volta para nós a alegria de poder viver para o Senhor, a alegria de poder entender os Seus propósitos na nossa vida, onde quer que nós estejamos. Que o Senhor nos desperte para a obra do Senhor, como o Senhor despertou o apóstolo Paulo um dia. Que o Senhor nos dê ousadia para pregar o Evangelho onde quer que estejamos. Que o Senhor quebre as cadeias e as barreiras que existem para que nós possamos fazer isso, ó Pai. E que o Senhor receba nessa manhã a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós, como igreja, como comunidade, como povo do Senhor, ó Pai. Nós te louvamos, te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém.